Boa noite, novamente, a todos que estão presentes e a todos que estão nos assistindo. Lembrando que essa aula vai ser reprisada sexta-feira, tá? Vamos dar continuidade na parte de animais, falar um pouco de animais marinhos e outros animais que não foram dados sinais nas outras aulas aí. Bom, assim, animais marinhos. Como eu falei na outra aula, o sinal de animais, né, pode ser representado assim, né, ou assim. Então, no caso, animais marinhos, animais aí no mar. O sinal de animais, de animal e mais mar. Tá ok? Então, primeiro sinal de peixe. Mão espalmada e faz o movimento do peixe. A outra configuração de mão para peixe também, assim, ó. Tipo, a configuração de mão em X, aí faz aqui como se fosse um anzol, ok? No caso, esse aqui é mais... para peixe vivo, nós representamos mais o peixe assim, ó. Ok? Esse aqui não, esse aqui é mais para o peixe que não é vivo, né, no caso. Ou também é sinal de sexta-feira. Então, tem 2 sinais de peixe. Tá ok? Tubarão. Tubarão, a mão espalmada também, ó, só que é em pé, o mesmo movimento, ó, aqui é para frente. Ó. Por causa da barbatana dele, ó. Mão espalmada. Tartaruga, nós temos 2 sinais. Nós temos a tartaruga a marinha e a tartaruga terrestre, tá? Vamos fazer primeiro a tartaruga terrestre. Ó, configuração de mão assim, polegar. Deita. Aí coloca a outra mão aqui, ó. Ok? Ó. Como se fosse aqui a tartaruga, ó. E faz movimento. Ó. O movimento é apenas no polegar. Ok? Essa aqui é a tartaruga terrestre. Agora, a tartaruga marinha. A configuração de mão espalmada. As 2 mãos espalmadas. Vai juntar uma na outra. Vou fazer assim para vocês visualizarem. E faz movimento nos polegares, tá? Vou fazer aqui do lado. Entenderam? Ó, essa é a tartaruga marinha. Aí, se quiser colocar mais um ênfase, né, para não ficar parado, faz o movimento da tartaruga, ok? Esse aqui é só o sinal que eu estou fazendo, mas aí, quer colocar um movimento. Entenderam os 2 tipos de tartaruga? Polvo, configuração da mão aberta, uma. Ó, e a outra mão é empunhadinho, coloca em cima e faz o movimento. Ó. Lembrando que ó, faz o movimento da tartaruga, do polvo, tá? Baleia eu já tinha falado, né? Tem esse aqui,
Esse aqui já é mais antiguinho, né? Mais antigo. E tem aquele outro que é a configuração na mão em Y. Aí faz a base aqui, né? E faz assim, ó. Como se fosse o movimento da cauda da baleia. O de Lula. O de povo é assim, né? Lembra que eu falei? Na questão do movimento, pessoal, assim, tanto faz, tá? Pode ser assim ou pode ser assim, o do povo. O de Lula é apenas com a mão só. É o mesmo movimento. Muito obrigado pelo gracinha. Eu sei que eu sou uma gracinha. Brincadeira. Então, lembra? O de povo é com as duas mãos e o de Lula é com a mão só. Isso aqui é o Lula animal, tá, pessoal? Não é o presidente. Vai ficar falando, chamando o Lula assim, aí é complicado. Golfinho. Configuração de mão indicador. Faz esse movimento. Vou fazer para cá também. Tá bom? Entenderam? Ó, configuração de mão. Essa aqui faz esse movimento. Cavalo marinho. A configuração de mão em X. Vai fazer esse movimento. Por causa da cauda dele, né? Ó. Conseguiram visualizar aí? Em falar em visualizar, lembrando que os sinais são sempre visual, tá? É a característica do animal que vai estar representando em libras. Caranguejo. Configuração de mão em Czinho, eu chamo de Czinho, assim, nas duas mãos. Coloca de lado assim, ó, deitado. Vou fazer do outro lado agora. Ok? Entenderam? Configuração de cabra. Ó,
é assim, configuração de cabra, animal cabra, é assim, aí coloca na testa. Bode, é a mesma configuração, a diferença é que vai colocar no queixo. Por causa da barbicha do bode, tá? Ó. Aí cabra é só assim. Não sei se eu cheguei a dar esse cobra. Configuração assim também. Faz assim, ó. É por causa do veneno, né? Que é os dentes da cobra e... Então, a configuração da mão é essa aqui. Aí faz um círculo, bem aqui, do lado aqui, ó. Fazendo um círculo. É tudo o mesmo sinal. Cobra, serpente, cascavel, no modo geral. Cobra, é só isso. Tá? Aí, se quiser identificar, por exemplo, cascavel, faz sinal de cobra e faz o chocalho dela, se quiser identificar. Mas, no modo geral, cobra. Aí, porque o que vai identificar a característica da cascavel, no caso, é o chocalho dela. Pessoal, eu estou vendo ali porque eu não deu tempo de colocar todos no slide. Gambá. Ó, gambá. Vai fazer a do pescoço e a lista que ele tem, assim, aquela. Tá ok? Se quiser, mesma coisa, se quiser caracterizar mais, aí você coloca assim também. É porque se for fazer só assim, ó, vai pensar que alguém soltou um pum, entendeu? Se eu falar assim, a gambá, é assim, aí é complicado. Opa, então alguém soltou um pum, se eu fizer só assim. Então, aí o sinal de gambá assim, aí se quiser caracterizar mais, não vai fazer só assim, tá? Sapo. Ó, mão em conchinha. É sapo ou rã, tá, pessoal? Mão em conchinha. Aí faz aqui a outra parte aqui, a mão base. Dá 3 pulinhos. Lembrando que aqui é só a mão base, tá? Pode ser a mão fechada ou a mão aberta aqui. Tá? O que chama mais atenção vai ser mais os pulinhos da rã ou do sapo. Foca. Foca. Não vamos pedir para me imitar a foca, por favor. Não, porque no outro curso tinha que ficar né?
ovelha. Ou com carneiro também. Ó, mão em X, ou mão em R. Por causa do chifre, né? Aquele chifre enrolado. Peru. Essa configuração de mão. Parece que está colocando aquele chazinho, né? Só que é aqui na frente, ó. O sinal de carneiro ou ovelha, né? Pra quem não viu. Macaco. Bem icônico mesmo, né? Macaco. Se eu quiser falar, se eu quiser falar sagui, eu vou fazer o sinal de macaco e pequeno. Ó. Tá? Ok, ó. Macaco, pequeno. Tem algum animal aí que vocês queiram perguntar? Oi? Cachorro, eu falei na outra. Ó, sinal de cachorro. É assim e coloca aqui, ó. É sem movimento nenhum, tá? Porque se eu fizer assim, aí é carnaval. Então não tem movimento. O gato, puxa os três assim, ó. Ó. Gato. Leão marinho, faz o sinal de leão, né? Mar. Leão marinho. Vai fazer o sinal de leão, né? E sinal de mar. Oi? Lhama é assim, ó. Lhama, você sabe o que é, né? Então, justamente ela parece assim, ó. Tatu. Faz assim, ó. Vai fazer como se fosse a toca do tatu. Capivara. As configurações da mão assim. Lembra o hipopótamo é assim, ó? Não, capivara é por causa dos dentes dela. Tatu assim, né? Falei, tatu. Topeira. Topeira, assim, o buraco já é assim e coisa assim. De topeira é parecido com tatu, né? A diferença, tatu, essa parte aqui tem que me perguntar porque não tá tudo ali. Raia.
Configuração mão assim, ó. Olha a configuração da mão. Tamanduá. Por causa do... aquele bico que ele tem, ó. Elefante. Ó, a tromba dele, ó. Aí já é com C, ó. Então, é quase parecido com o do tamanduá. Tamanduá. Boi. Vaca. Tirando leite. Pelo menos eu não tiro leite de boi. Então, a diferença é essa, ó, boi, configuração de mão em Y, aqui do lado, e vaca é a mesma coisa, a diferença é do leite. Girafa, por causa do pescoço, ó. Mais rinoceronte. Camarão, ele é parecido com cavalo marinho. Cavalo marinho é assim. Camarão é assim, ó, ao contrário. Leão marinho é assim para frente. Ó. Cavalo marinho, desculpa. Cavalo marinho. E o camarão puxa para... A diferença é só o movimento, só. Peraí. Raposa. As mão espalmada. Não é aberta, não, espalmada. Puxa para os lados, por causa aquele espelhinho que ela tem aqui, ó. Só que é muito pelo. Lembra? O gato é só assim, né? Ó. Então, aí a raposa. Ok? Porquinho da Índia. O pessoal vai me perguntar alguns, porque como eu não preparei o slide todo, todos os animais, né? Aí vai ter que fazer assim. Porquinho da Índia. Faz sinal de porco. E pequeno, assim, ó. Alce. Configuração mão assim, ó. Parado. Ok? Hamster. Vai fazer o sinal de pequeno.
pequeno. Ó. Por causa que ele fica naquele brinquedinho girando. Agora vamos mudar o assunto. Vai ser meios de transporte agora. Tá dando para visualizar e ficou um pouco escuro ali. Está escrito meios de transporte. Lembra quando eu falei que cada coisa quando é representado, no caso, para animais, o que representou animais é o leão, no caso, tá? Animais, então, frutas, que representa frutas, a maçã e várias, né? Maçã. O que representa salada e legumes é o alface. Se eu quiser falar saladas, né? Ó. Isso é a palavra saladas, tá? Ó. Eu faço sinal de alface e várias, tá ok? Então, aí no caso de transporte, aí o que representa isso daí é o sinal de carro. É como se fosse dirigindo, sabe? Ó. Aí o sinal de carro e vários. É a mesma coisa, você está falando de meios de transporte. Ok? Bicicleta. Configuração de mão fechada, as duas. Como se estivesse pedalando. Esse sinal também tem alguns pares mínimos que são parecidos, né? No caso, por exemplo, brincar. Ó. Lembra quando eu falei, quando pares mínimos, aí é quando na parte de configuração de mão, movimento, é tudo parecido. Então, a bicicleta, né? Brincar, aí são parecidos, né? Sinal de carro, que eu falei, é como se estivesse dirigindo. No caso, esse sinal de carro é apenas o sinal de carro, tá? Mas quando quer falar em classificadores, ou quer falar alguma situação, que viu que o carro bateu e tal, aí já vai usar esse sinal de carro que é assim, ó. Vamos supor, se eu quiser falar uma história que os carros bateram ali e tal, eu não vou ficar fazendo assim, ó. Ok? Eu vou fazer assim, ó. Você tem que imaginar como é o carro, como ele bateu. Por exemplo, aqui é um carro e aqui é outro. Vamos supor, eu vi o sinal de ver, né? Olhar assim, né? Ó. Eu vi o carro batendo no poste. Aqui é o poste, aí, entendeu? Nós temos que se projetar nessa história, ó, o sinal de carro. Eu não vou fazer assim o sinal de carro, assim é apenas o sinal de carro.
Mas se eu quiser contar alguma história, eu não vou fazer assim, ó. Porque também é o sinal de motorista, né? Se eu quiser falar que o motorista se machucou, né? Lembrando que aí eu preciso fazer, identificar a pessoa, né? Identificar a pessoa, esse motorista, por exemplo, ele se machucou, ou arranhou, entendeu? Aí eu vou ter que fazer alguma coisa assim, que está nesse sentido. Então, aí lembrando, é o sinal de carro, no modo geral. Aí, para você fazer nos classificadores que você quer contar alguma história, alguma coisa nesse sentido, aí o sinal de carro já é assim. A mesma coisa, se quiser fazer o sinal de trânsito também, são vários carros passando, ó. Vou fazer assim para visualizar melhor. Entenderam essa parte aí? Tem até carroça. Carroça é como se estivesse na carroça mesmo, segurando as rédeas lá e... Tá vendo? Só imaginar, assim. Lembrando a configuração. Nesse caso aí, eu só estou apenas falando as palavras, tá? Por isso que não tem movimento, não tem expressão facial nem nada, só... Sinal de helicóptero, ó. É como se fosse a hélice do helicóptero. Ok? Se eu fizer... Aí se eu pegar aqui, aí colocar aqui, ó, é ventilador de teto. Se bem que se você pegar a hélice de um helicóptero e colocar de cabeça para baixo, vai ser um ventilador, né? Então, ventilador de teto. É a mesma configuração, só muda, né, a posição. Aproveitando o ventilador de teto, né? Ventilador de pé, ó. Ok? Ventilador de... Então, já aproveitou, ó, tá vendo? Já estamos no meio de transporte, já aproveitamos, já aprendemos mais alguns sinais, já. É por causa que eu já aproveito a configuração de mão e já faço outros sinais para você já visualizar. Aí, então, helicóptero, né? Aí, ventilador de teto. É só colocar o contrário. Moto. Como se estivesse acelerando a moto mesmo. Mas lembrando que todos os sinais, assim, quando eu falo assim, nós falamos assim, na questão de, é moto, tem que ser com as duas mãos, é com a mão. Aí depende da história que você vai contar. Se eu quiser contar que uma pessoa ali tá de moto, né, eu aponto para a pessoa, entendeu? Não precisa fazer assim com as duas mãos. É apenas o sinal de moto. Sinal de ônibus. As duas assim, ó. Tá? Ó, configuração de mão assim. Aí para fora, abre para fora. Junta as duas e abre, ó. Isso aqui é o quê? Representa a porta do ônibus. Se vocês observarem a porta do ônibus, ela tem aquela parte, pelo menos tinha, não sei. Aquela parte tem um eixozinho lá que faz abrir e fechar a porta. Ó. Entendeu? Ali dá a impressão que é com A, mas não, é dessa forma mesmo, tá? Táxi. Ó. Aquela parte, a configuração de mão assim, espalmada, né? E a outra mão pode ser fechada ou aberta. Ó, já aproveitando a configuração de táxi,
não sei se vai ter ali, ó, de Uber. Mão em U, passa de um lado para o outro na testa. Não lembro o que eu coloquei. Uber. Isso aí no modo geral, tá? Serve para o 99, enfim. Tá ok? Ó. U, passa de um lado para o outro. Só uma vez. Trem tem algumas variações também, ó. Pode ser, alguns lugares é assim, tá? Alguns lugares é que nem nesse desenho, ok? Que aqui representa aquela roda do trem, né? Ó, algumas é assim, aí outras é fechada. Outras é fechada. Navio, ó, configurando a mão assim, ó. Ó. É, fechadinha. É, tem um, eu vou ver se tem outra parte ali. É, submarino, configuração de mão em X, uma, e a outra espalmada, aí coloca em cima da outra. Consegue visualizar aí o submarino? Essa aqui é aquela parte de cima dele, né? Ó. Pessoal, só me lembro, eu dei cores já? Ou só dei algumas? Ah, eu só dei algumas cores, né, naquela... Bom, vamos aproveitar. Quando eu quero falar cor, as duas mãos, aliás, uma mão assim, ó, dedilhando, saindo da boca. Cor. Aí, se eu quiser falar colorido, aí é todos os dedos. Colorido. Aproveitando falar o colorido, o sinal de arco-íris. Aqui é a mão base, lembrando, pode ser fechada ou aberta, tá? Aí aqui meus dedos representam as cores.
amarelo, indicador, aí sai daqui da testa e raspa do lado do nariz, ó, até embaixo. Ó. É do lado do nariz, porque se eu colocar, se eu fazer ele reto, é perigo. É perigo. Aqui é perigo, tá? Então, ó, amarelo, ó. Bem, ó, tá, amarelo. Mesma coisa, se eu quiser falar cor amarelo, né? Aí eu faço o sinal de cor com os 2 dedos, amarelo. Que eu não vou ficar falando toda hora, cor, azul, cor, não sei o quê. Azul. Azul tem 2 formas, tá? Antigamente se fazia muito isso, ó. Sinal, a configuração de mão em A. Aí o Z, você vai fazer aqui assim, ó, com o mesmo A fechado. Aí depois termina em L. Ó. Começa em A, aí faz aquele Z, né? Ó, Z. Aí termina em L. Tá? Agora o azul tá mais fácil agora. Só estão fazendo assim, ó. Só o A e o L, ó. Simplificaram. Ok, ó? Mesma coisa, ó. Azul. A mesma coisa está falando azul. Porque os sinais mudam também com o tempo, igual a nossa língua também, né? Antigamente tinha voz me C, depois você, depois... Agora tem até V e C só, né? No WhatsApp, né? Só V. Ninguém quer falar mais você no WhatsApp. Fala V e C. Então, antigamente era voz me C, depois você, né? Então, aí na Libras também acontece a mesma coisa. Esse exemplo que eu dei do azul também, agora é só assim. É para frente, porque assim é sol. Se eu fizer assim, é sol, né? Lembra? Por que a palavra sol é assim, né? Ó, é o S, o O, aí termina em L. Depois faz só assim, ó, sol. Também, dando um exemplo também, que nem eu dei das outras aulas também, o sinal de índio, que agora não se fala mais índio, agora é indígena, né? Não se fala mais índio, porque agora é preconceito, agora se fala indígena, tá? Para quem não sabe aí. Então, aí o sinal antigamente era assim, ó, fazia assim, que aqui era pena, tal, as penas, né? E aí foi evoluindo, né? Aí depois ficou assim, ó, montinho, ó, que aqui representa o rosto do índio e as penas, e agora mudou, agora é só assim, ó. Mudou, por causa da pintura deles. Tá? Então, sinal de indígena. Viu como muda? Pode ser que vocês estão fazendo esse curso aí, e mais para frente vai mudar também. Mas é normal isso aí. Branco. Branco também tem algumas configurações regionais diferentes. Tem o branco que é mão espalmada e coloca aqui, passa no braço. Tá? Tem branco assim. E tem alguns lugares que o branco é só apontando o dente só. Se bem que alguns dentes são amarelos. Aí o sinal de amarelo também tinha que ser assim. Brincadeira. Cinza. Configuração em mão em C. Aí a outra dessa forma aqui, ó. Aí nesse caso aí sim, essa mão tem que estar fechada. Ó. Aí raspa assim, ó. A letra C de cinza. É só no dorso da mão, tá? Porque se eu fizer inteiro aqui, assim, ó, aí é curso. Assim é curso. Então, cinza só. Vocês vão ver que algumas cores são feitas aqui. Laranja. Mesma coisa, vai depender do contexto, né? Se eu quiser falar da cor laranja, né? Aí eu vou ter que fazer cor laranja. Ok? Porque é o mesmo sinal de laranja de
né? Chupar, né? E o mesmo sinal de sábado também. Por que o sinal de laranja é o mesmo de sábado? Então, porque no sábado tem a questão de comer feijoada, e na feijoada a gente come laranja, e é por isso que ficou a mesma coisa, tá? Marrom. Configuração de M, aí no dorso da mão, faz o mesmo movimento do cinza, só que é com a letra M, ó. O cinza não é assim, então? Aí o marrom é com a letra M. Mesma coisa, mão fechadinha. Preto. Ó, aqui na têmpora, faz assim, ó. Ó, faz esse movimento. Faz a configuração de mão assim, ó. Aí é preto. Desculpa, estou me referindo à cor, é cor preta. Rosa, por causa do blush, né, que as mulheres usam, os homens não usam, por enquanto. Brincadeira. Então, ó, por causa do blush. Roxo, a mesma questão do cinza, a letra R, aí passa aqui, ó, roxo. Ó, roxo. Vinho, configuração de V. Faz um círculo aqui, ó, V, de vinho. O verde, configuração de V, raspa aqui, ó. Vocês perceberam? A maioria é feita aqui, né? Ó. Verde, ó. É a mesma do cinza, tem que raspar aqui, né? Então, só que faz com a letra V. Vermelho, o polegar. Só sai da boca aqui, ó. Vermelho por causa do batom, ó. Vermelho. Tudo bem até agora? Lembrando, se eu quiser falar algumas cores, acho que não sei se está ali na frente, se eu quiser falar assim, vermelho claro, azul escuro, aí eu tenho que fazer o sinal de claro e o escuro, depois de cada cor. Vou dar um exemplo, se eu quiser falar verde claro, né? Ó, verde, aí claro. Aí se eu quiser falar verde escuro, porque o sinal de claro é assim, né? E o de escuro é o contrário. Então, aí verde, claro. Serve também para o céu. Se eu quiser falar assim, o céu está claro hoje, né? O sinal de céu é assim, ó. O céu, né? Ó. As duas mãos em C, ó. O céu está claro hoje, né? Ou, né? Eu posso falar assim, o céu tá escuro. Vai chover. Sinal de chuva, né? Entendeu? Ó. Faz assim, ó, hoje o céu está escuro, ó, vai chover. Bege. Letra B. Ó, letra B. Aí na outra mão, aqui, assim, essa aqui sim, essa aqui, letra B vai passar aqui, ó, no braço. Essa aqui sim, ela pode ser assim ou assim, tá? Essa aqui, essa mão base aqui, nesse caso aí pode ser assim ou assim, tá? Ó, eu vou fazer fechado porque aí já acompanha as outras cores que é fechado, tá? Mas tem alguns lugares que usa assim, tá? Ó,
Letra B, aí raspa aqui, ó. Ok? Entenderam aí essa parte aí, vocês atrás? Lilás a mesma coisa. Usar o L, tá? Dá uma raspada, ó, mesma coisa. Aqui, lembrando que aqui, nesse caso é só a mão base, aí vai servir para assim ou assim, ó. Lilás, o L. Mesma coisa que eu falei, claro e escuro, né? Aí você pode colocar cor clara, cor escura, né? Bem, essa aí não tem, né? Claro, escuro. Ó, aí claro, escuro. Escuro. A figura parece que o cara tá todo amarrado, né? Olha. Parece aquela brincadeira das mãos que tem. Cama de gato, é. É que ali não está explicando, né? Se fosse só pelo desenho, assim também. Complicado. Agora vamos fazer um exercíciozinho rapidinho. Qual que é o cinza aí? Desses três. Ainda dei uma dica, hein? Ó, desses três. Quem não soubesse, ó, desses três. Porque esse aqui o primeiro aqui é verde, né? Aí esse aqui é roxo, né? Que é o R. Muito bem. Ixi, acabei de falar. Se a prova for assim, tá bom, né? Se a avaliação tiver assim. Na época, quando eu fiz nas outras turmas aí, não foi? Até a minha esposa queria a dica minha. Eu falei, não, pode ir fazendo aí. Né? Eu não deixei não. Não dei a minha esposa queria, a Diva queria fazer. Ah, esse aqui não estou sabendo, não. Pode fazendo aí. Roxo. Qual das três? Tá muito fácil, né, gente? Tinha que colocar algum que seja na primeira. 2 é. Muito bem, 2 é branco. É que ali o braço está curto, né? Mas. Porque o bege é assim, né? Em pé. Ah, um detalhe. Lembrando que o branco é a letra B que passa aqui, tá? Ó. Um detalhe importante. É o B que está passando aqui, ó. Tá? Porque se eu colocar a mão assim, espalmada, assim é acostumar. Acostumar. Então, ó, letra B. Que é sinal parecido. Verde. Qual que é aí? O verde. Oi? Tem certeza? Primeiro é verde. O segundo é o branco. E o terceiro é roxo. Vermelho. Qual que é o vermelho aí? O Luiz não vale, que o Luiz já é a terceira vez, né, Luiz? Brincadeira, pode falar. Então, o primeiro é... Ó, lembra que eu falei do detalhe do azul? Nesse caso aí, ó, só assim o A e... Ó, o azul, né? Que é o segundo aqui. E o terceiro é laranja.
algumas localidades agora, tá? Rodoviária. Configuração de mão em R. E a outra assim, ó. Rodoviária. Ok? Acampamento. Ó, configuração da mão assim, ó. Assim. Ok? Assim é o lugar. Ó, configuração mão assim e lugar. Porque se eu fizer só assim, ó, é só tenda. Só aquela parte. Academia. Das duas mãos assim. Como se estivesse fazendo o exercício mesmo do peso, né? Banco. Configuração da mão em B. Aqui, ó. Banco. Ou sangue, né? Aqui. Chupou muito sangue nosso. Açougue. Sinal de casa e carne. Sinal de carne é assim, ó. Faz tempo que eu não vejo. Sinal de açougue, casa e sinal de carne. Eu só sei o sinal de ovo, só agora. Sinal de ovo, aproveitando, ó, como se estivesse quebrando o ovo. Tá? Se bem que de avestruz não dá para fazer isso, né? Aeroporto. Ó, a mão base aqui, ó, faz o sinal de... O sinal de avião é assim, ó. Sinal de avião. Mão em Y, né? E leva assim, para frente e para cima. Aí o de aeroporto, como se ele estivesse pousando, ó. Sinal de L ponto, vai fazer sinal de helicóptero, né? Que é de... Sinal de helicóptero, assim. Lugar. Então, nesse caso aí é o sinal de helicóptero e lugar, tá? Agora, se quiser falar assim, é o galpão onde tem o helicóptero e tal, aí tem que fazer sinal de casa, que é o galpão, né? O sinal de casa. Ponto de ônibus, você vai fazer o sinal, aquele, assim, ó. Tem alguns sinais que é assim, e tem outros que é só assim, parado. Tem vários sinais regionais de ponto de ônibus. Depende, né? Porque o mesmo sinal de ponto de ônibus daqui não é o mesmo de outros lugares. Daqui é assim. Sinal de correio. Sinal de correio vai fazer o sinal de casa e por causa da carta, né? Sabe? Coloca cela assim. Cinema. É o mesmo sinal de filme, né? Só que aí você vai
Aqui é apenas o sinal, né? Ó, é o mesmo de filme. Aí quiser falar assim, é cinema para dar uma característica melhor, a mesma coisa, faz sinal de lugar, né? Se eu quiser falar assim que eu vou no cinema, por exemplo, eu coloco primeiro o cinema e depois eu vou, tá? Ó, eu vou no cinema, tá? Eu falo cinema, né? Ó, cinema, vou. Restaurante, a mão em R aqui, ó. Restaurante. Lanchonete, que é a letra L, ó. Escola, ó, casa e estudar. Ó, sinal de casa, mais estudar. Ok? Já aproveitando, o sinal de aluno é a letra A aqui, ó. Aluno. Sinal de farmácia, sinal de casa e remédio. Ó. Sinal de farmácia. Sinal de feira. Ó. Moingarra. Que aqui é representar a barraquinha da feira. Hospital. Hospital. Ó. Mão assim, assim. Faz um X aqui na testa. Museu. Ó. As duas mãos assim, ó. Museu. Ó. Como se estivesse desenhando. Tá vendo? Ó. As duas mãos assim. Tem alguns lugares também que é fechado, né? Como se fosse o M, tá? E tem outros que é aberto. Parque de diversões. É o que representa o parque de diversões é a montanha-russa. Assim. É o sinal de montanha-russa. Ó. As configurações de mão assim, ó. As duas. E aqueles sinais lá de diversos, né? Ou variados. Ó. Parque de diversões. Parque de diversões. Igreja, né? Casa. Assim. Ó, casa. Oi? Então, quiosque. É, a mão é fechadinha. Quiosque. Ó. Parecido com o sinal de feira, né? A diferença é que é fechadinho.
Posto de gasolina. Como se estivesse colocando gasolina. Ó. Configuração de mão em L. Calma que eu estou só coçando a cabeça. O pessoal já ia coçar também. Configuração de mão em L. Só peço desculpa, assim, porque eu estou fazendo ali, porque não deu tempo de fazer, colocar no slide aí, tá? Então, padaria. Vamos fazer primeiro sinal de pão, só para vocês verem. Sinal de pão, ó. Ele parece com o de ônibus. A diferença do de ônibus, ele é assim, e para fora. E o de pão é a letra A mesmo, e para dentro. Como se estivesse rasgando um pedaço do pão. Tem alguns lugares que o de pão também é assim, tipo, puxando aqui ó, também. Ó. Tem variações, né? Tem assim também, ó, aqui na boca. Tem puxando, como se estivesse puxando um pedaço de pão, mas geralmente o de pão para dentro. Então, aí o de padaria você vai fazer o sinal de casa e mais pão. Ó, sinal de casa e mais pão. Depois, nós também vamos ver as profissões. Vou dar um exemplo de, por exemplo, padeiro. Você vai fazer o sinal de profissão. Padeiro. Ó, assim. Tá vendo? Padeiro é o sinal de profissão. Aí, nós vamos ver várias profissões aí. Rua. Já estou dando localidade, ó, rua. Aqui, ó. Vocês vão ver que nessa questão de localidade, rua, praça, é tudo no mesmo local aqui, ó. Por exemplo, rua. Por exemplo, esquina, ó. A esquina vai ser aqui no cotovelo, a esquina. Tá? Bairro, também tem o bairro. A letra B, aqui, ó. Bairro. Praça, ó. Praça tem algumas. Tem algumas região que é diferente da outra. Praça pode ser aqui. Algumas aqui também, ó. É parecido com o sinal de país, né? Ó, país é assim. Então, praça, a letra P aqui. Prefeitura, essa configuração aqui, ó. Prefeitura. Ó, esses 3 dedos. Aí começa com o polegar aqui, ó. Aí fecha. Ok? Prefeitura. Câmara. Letra C aqui, ó, também. Parada. Ó. Também, Câmara. Vereadores. Tá? Letra V. Já ia falar uma besteira. Supermercado. Tem duas configurações de mão assim, ó.
E umas duas mãozinhas, Y. Como se estivesse levando o carrinho. Ó. Como se estivesse levando o carrinho. Vou fazer assim, ó. Ó. E tem algumas regiões que supermercado consegue te levando o carrinho só assim, segurando. Sabe como você segura o carrinho? Mas geralmente é assim. Teatro, ó. Essas duas mãos assim, configuração mão assim, ó. Passa aqui na bochecha. Shopping, com as duas mãos em P. Ó, duas mãos em P. Parece com um computador, né? Internet. A diferença é que o computador é em X, assim. É. Oi? Entende? Praia? É o mar. Oh, desculpa. É assim. É como se estivesse nadando. É. Praia. Agora vamos mudar um pouquinho o assunto. Natureza. Natureza. Então, o que representa a natureza é árvore. Sinal de árvore, ó. Então, natureza é árvore. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é sinal de diversas, né? De coisas. Então, natureza é o sinal de árvore. Tá aí o desenho, ó, sinal de árvore e mais coisa. Sinal de árvore, né? Em movimento, né? Árvore. É que ali no caso não tem a... Pode ser a mão base, mesma coisa. Pode ser aberta ou fechada, tá? Ó, sinal de árvore. Flor, letra F. Como se estivesse sentindo o cheiro da flor, né? Ó, sinal de flor. Cachoeira, é o sinal de água, ó. Sinal de água, né? Ó. Vou fazer aqui desse lado também, tá?
Lembrando que aqui é só a mão base, tá? Pode ser aberta, pode ser fechada. Ó. É que eu tô fazendo fechado, mas pode ser aberto também. Ó. Entendeu aí? Cachoeira. Sinal de arco-íris, lembra que eu falei? Mesma coisa. Eu coloco a mão base aqui, ó, né? O braço, né? Base, né? Ó. Porque assim tem que ter começo, né? E vai até, né? Nesse desenho só tá assim, ó. Mas é legal você colocar uma base para poder fazer. Céu. As duas mãos em C. Céu. Chuva. Esse desenho não dá para ver direito, mas o movimento é só assim, ó. A chuva, tá chovendo. Agora, se nós estivéssemos aqui, estivesse chovendo agora, aí, se começasse a chuva, eu ia falar que tá chovendo lá fora, né? Não. Aí depende, aí se tiver muita chuva mesmo, é que nem, para quem não sabe, na sexta-feira vai ter muita chuva, passou na TV aí, que vai chover e ventar na sexta-feira. Então, a chuva, se tiver muita chuva, aí vai dar um ênfase, ó. Tá vendo que tá bastante chuva, né? Se tiver apenas só chuva. Serve também para chuvisco também, só, né? Estrela, ó. As duas mãos assim, ó. Só. Por que sinal de estrela é assim? Então, por que sinal de estrela é assim? Então, cada vez que eu faço aqui, ó, se vocês pegarem, desenhar a estrela aqui, ó, vocês vão ver que tá um aqui, outro aqui e outro aqui. É como se estivesse fazendo a parte da estrela. Fazendo assim, ó. Tá? É como se fosse as pontas das estrelas. Furacão, de baixo para cima. Ó. Começa bem assim, né? Depois vai crescendo. Furacão. Porque depois vão ver que tornado é diferente de furacão. Furacão. Lua, você vai fazer o desenho da lua, ó, começa fininho, né? Ó. Lua, ó. Tá vendo? Você visualiza ali o desenho, ó. É como se começasse uma pontinha da lua e vai até, ó. Lua. Entendeu? Entendeu isso, Aldemir? Ó, vai começa assim e vai. Tá vendo? Começa pequeno e vai. É porque, ó, fecha aqui, né? Aí abre e fecha de novo. Agora o tornado já é diferente, né? Ele começa lá na parte de cima, começa a parte de cima assim, ó. Começa em cima, né? E vai. Ele começa bem fino, né? Na parte de cima e depois é que ele engrossa, né? Aquela parte. Mar, ó. Sinal de água. Ó, sinal de água. Mas pode ser feito só assim também, ó. Tá? Ó. Esse sinal é assim, mas pode fazer só assim que dá para entender, ó. Só o mar. Tem alguns lugares, quando eles vão falar, na TV mesmo, eles não vão ficar fazendo assim, só faz assim, ó. Só o sinal de mar, só assim também. Sinal de montanha, pode. É como se você estivesse desenhando uma montanha aqui, ó. Tá?
é sinal de terra ou areia, ó. É como se a areia estivesse nas suas mãos e você faz assim, ó, sabe? Jogando areia. Esse é o sinal de areia ou terra. Aí, nesse caso aí, o sinal de terra, mas é na questão de planeta, ó. Sabe, o mundo, né? Ó. Não é assim não, tá, pessoal? Toma cuidado. Assim é outra coisa. Com a mão só não dá certo. Nublado. Nublado você vai fazer como se estivesse assim, o tempo, né? Tá claro, né? Tá vendo ali a figura? Lá o sinal de claro, lembra que foi o sinal de claro e escuro? Então, aí a primeira ali está representando assim, ó. Assim, sinal de claro. Você pode falar também, ó, que o céu está claro também, ó, tá? Ou você pode fazer que o céu está azulado, né? Que o céu está azul, ó, o céu azul, né? Lembra que o azul assim, ó? Ó, o céu está azul hoje, né? Aí pode montar uma frase, o céu está azul hoje, o céu está nublado. Tudo bem? Nuvem, ó. Se estivesse pegando a nuvem fofinha, né? Só nas nossas memórias que é fofinha. Alguém já pegou nuvem aí? Eu nunca peguei. Ó, fofinha. É aqui no céu, tá? Se eu fizer aqui, ó. Se eu fizer assim, aí é algodão. Tem alguns lugares também que algodão é assim, ó. Aqui em cima, na parte de cima é nuvem. Tá? Praia. Sinal de praia. É como se estivesse nadando, né? Só isso. Raio. Ó, faz assim, ó, de cima para baixo. Raio. Ó. Rio. Sinal de água. Um sinal de água. Mais um sinal de caminho. É como se fosse um caminho de água. Ó. Entendeu? É o sinal de água e mais o sinal de caminho. Sinal de caminho é assim, ó. Então, sinal de água. Água e caminho é igual a rio. Tá bom? Conseguindo acompanhar? Sol. Já falei, né? Sol. Não tem segredo. Lembrando que o sinal de sol é assim porque é a letra S, a letra O, aí termina em L, aí que faz rápido, né? Só assim, sol. E vem de cima, né? Temporal é aquela chuva forte que eu falei agora há pouco, né? Assim, ó. Com ênfase, né? Aí só assim, ou com a mão só também chuva, é chuva normal. Sinal de vento, as duas mãos assim em V, ó. Faz assim, ó. Aí tem algumas variações no sinal de vento também. Ó. Tem algumas que é assim, ó. É como se estivesse ventando mesmo. E tem essa variação aí. Dá a impressão que ele está fazendo assim, né? Mas não é. Tá? É daquela forma que eu falei assim. Dá a impressão que está enrolando, né? O vento, né? Geada é frio, né? Só.
Está muito frio, né? Aí pode acrescentar também assim, ó. Frio, assim, tá muito... Que assim é um sinal de frio. Aí assim que está muito frio, né? É isso aí. É a mesma coisa. A geada pode fazer só assim, né? Ou você pode fazer um ênfase e colocar que está frio e está muito frio mesmo. Mas se eu fizer só assim, já dá para entender que está frio, né? Sinal de neve vai fazer sinal de frio, né? Como se estivesse caindo, sabe assim, um sinal de frio e caindo aquelas neves assim, ó. Calor, pode fazer assim, com uma mão ou com as duas, tá? Tá calor. Ó, calor. Tem que tomar cuidado que é aqui, ó, assim, ó. Tá vendo? Ó, duas configurações de mão, né? É nessa, porque se eu fizer assim, ó, aí pode ser pimenta, aí depende. Então, é aqui do lado, ó, calor. Sabe assim, ó, tá calor. É icônico, né? A gente costuma fazer assim, né? Tá calor hoje. Redemoinho. O redemoinho não faz assim, aquele... Tem muito naqueles filmes do faroeste, né? Aqueles redemoinho assim. Né? Pode ser com a mão só com as duas. Mas o importante é que é vir de um lado para o outro. Ó. Não é parado não, tá? Ó. Tá vendo o movimento? Ó? Vai de um lado aqui, ó, vai até o outro. Terremoto, está tremendo o chão. Tá vendo? Tremendo o chão. Terremoto. Aí trovão, em vez de tremer embaixo, treme em cima, né? Assim. Né? Agora vamos às estações do ano. É representado as estações do ano. É mês, né? Ó, é mês. Lembra o sinal de mês? Ó, eu falei, o sinal de mês assim, ó. Mês. E o que vai representar aí é o que? É o sinal de árvore. Ó, mês, né? Árvore. Ó, mês. Sinal de árvore. Tem alguns lugares que é de outra forma. Mas vamos separar isso aí. Verão. Mesma coisa, sinal de mês, né? Sinal de calor. Ó, mês, calor. Outono. Sinal de mês. Ó, sinal de mês. E ali é o sinal de folha caindo. Ó, mês. No outono as folhas caem, né? Inverno, mesma coisa, né? Lembra? Sinal de mês e frio. Inverno, mês, né? Aí, frio. Se alguém quiser tomar uma água, um café, fica à vontade enquanto eu vou dar uma olhada. Enquanto eu vou arrumar outro slide aí, se quiser alguém ficar tomando uma água, um café, um chá, né?
Alguma dúvida nesses exercícios aí que eu passei? Nessa... vamos falar um pouco dos objetos de casa, nesse conceito aí. Armário. Como se estivesse abrindo um armário. Né? Ó. Ó. Vai desenhar o armário. Se estivesse abrindo a porta do armário.
balde, balde, balde. Desenha o balde. Ó. Ó. Entenderam? Ó, faz esse movimento aqui, ó. Puxando a alça do balde, ó, para cima. É igual como eu falei, na questão de casa, vai entrar dentro da casa, né? Vai fazer sinal de casa e entrar, né? Ó. Então, lembra? Ó, estou usando as duas mãos, para o mesmo, ó, casa e entrar. Então, balde, você vai pegar o balde, ó, pegar na alça e levantar. Esse sinal de casa e entrar seria o quê? Oi? Esse sinal de casa e entrar seria o quê? Então, entrar na casa. É. Em vez de fazer o sinal assim, quando você vai fazer o sinal de casa, fala assim, vou entrar na casa, aí você não vai fazer assim o sinal de assim, entrar, né? O sinal de entrar assim, aí depois o sinal de casa. Aí você já deixa, faz o sinal de casa, já deixa a casa aqui, ó. Tô falando quando for fazer frase, vou entrar em casa, entendeu? Cadeira, ó. As duas mãos assim, ó. Coloca uma em cima da outra. Sinal de cadeira, ó. Uma assim, outra assim. E o sinal de sentar ele é parecido. Tem alguns, ó, uma com uma configuração de mão assim e a outra, ó, que é a mesma da cadeira, essa aqui, ó. Só que essa aqui fica reta, ó, uma em cima da outra. Tem algumas regiões que o sinal de sentar é o mesmo da cadeira, tá? Então, mas geralmente, ó. Cama. Essa configuração de mão nas duas. De cama. Beliche. Vai fazer uma cama em cima da outra. Faz o sinal de cama. Entenderam? Ó. Não. Sinal de cadeira é assim mesmo. Ó. Então, aí o de cama é assim e o de beliche vai colocar uma cama em cima da outra. Se for, antes que alguém pode perguntar, e triliche, como que é? Então, aí você vai fazer assim, 3. Colher. Ó. Colher. Só assim, tá? Quando se for levar na boca, aí é sopa. Ó, sopa. Então, se não levar na boca, é só colher. Aproveitando também, acho que depois vou ter garfo também. O garfo é assim, ó. O garfo é os 3 dedos. Faca também. Faca, ó. As duas mãos assim. Vai cortando, ó. Ó. Faca. Aproveitando, chocolate. Ó, né? Faca raspa assim, ó. Tá? E chocolate. Se eu fizer assim, é nu. É pelado. Vai resumir. Tem que tomar cuidado, viu? Assim não é... Se eu falar assim que vai querer chocolate assim, vocês querem um nu, uma pessoa nua. Ó. Como seria molar a faca, então, já que chocolate é assim? Então, molar a faca não é assim? Então, para molar a faca é parecido com chocolate, só que o dedo é em pé. Ó, a faca não é assim? Então, a molar a faca, se for fazer assim deitado, é chocolate. Assim não é chocolate não, viu? Ó, assim eu estou amolando a faca.
E assim é faca, cortando. Entendeu aí, seu Ademir? Tá bem? Ferro de passar, ó. Aqui, como se tivesse a roupa, né? Ó, aí você pega no ferro. Ó. Como se estivesse passando a roupa. Deu 9:03. Se quiser acabar. Vou terminar rapidinho isso aí. Fogão. Né? O fogão, você vai fazer o sinal de ligar o fogão e fogo. Ó, o sinal de fogo é assim. Ó. Tá? Garfo, né? Eu já falei. Garrafa térmica. Ó. Vai fazer como se estivesse pegando a garrafa, ó. E café, sinal de café. Geladeira, sinal de frio. E estivesse abrindo a porta da geladeira. Guarda-roupa. Mesma coisa, você vai abrir, ó. E sinal de roupa. Ó. É um armário de roupa, né? Ó, você vai abrir, porta do guarda-roupa. É. Isso, boa pergunta. Geralmente abrem todos para dentro, sim. Tá? É como se eu tivesse com o meu imóvel aqui, aí eu fosse fazer isso aqui. Ó. Pelo menos lá da minha casa eu não consigo abrir para dentro, assim. Para fora, né? Para dentro. Lâmpada. Como se fosse trocar, né? A lâmpada. Liquidificador. Por hoje aí, por hoje é só, tá ok? Acabou. Muito obrigado aí. Na próxima a gente continua.